Ultimamente acordo às 5 e começo a trabalhar. Às vezes a minha esposa levanta às 8 e pouca, hora que eu saio. Outras vezes fica na cama por causa das suas dores. Quando estou com a câmera da escola, eu filmo no caminho. Ando 2 quilômetros para ir e 2 para voltar. Eu não divago mais neste trajeto. Respiro e simplesmente poupo a minha cabeça. Chegando ao prédio, eu me divido entre a sala de montagem e o estúdio de gravação. Por volta das 6 horas eu volto para casa. No caminho pego gravetos para a lareira. À noite nos sentamos no sofá. Ela acende a lareira. Eu como e nós assistimos episódios de investigação criminal postados no YouTube, os crimes reais. Eu aprendo mais sobre a vida com esses documentários da televisão do que com os filmes e livros ficcionais. E também sobre a parte técnica com os câmeras, montadores e roteiristas. Eles trabalham com o relógio correndo e o dinheiro na conta, o que provavelmente faz com que tenham pouco espaço para divagações, pois tem apenas 45 minutos para contarem uma história. Então usam de todas as artimanhas e truques para prenderem a atenção dos espectadores. Não há espaço para elucubrações intelectuais ou para a arte pela arte. Também assisto porque é a única coisa, fora os bons livros, que hoje conseguem captar a minha atenção. Vemos as pessoas enfrentarem o maior problema de todos, que é a morte violenta e repentina de um ente querido. Assim como a maior maldade que pode ser praticada por um ser humano, que é tirar a vida de outro. Tento entender. Não tenho paciência para assistir 10 ou 20 minutos sonolentos. É culpa da minha ansiedade e hiperatividade mental. Estou ligado no 220. 10 horas eu durmo e no dia seguinte permanece o mesmo roteiro. Esta rotina só é alterada no sábado de manhã, quando caminho com a minha esposa pelo centro histórico de Abrantes, e no domingo para ir à missa com ela, fora a eventual ida ao mercado e a terapia com a psicóloga uma vez por mês no posto de saúde. Ah, e já ia me esquecendo, as idas à biblioteca. É claro, é o mais próximo que hoje consigo chegar da paz, embora tema depois deste período precisar trabalhar com algo apenas para sobreviver. Mas se for necessário, é a vida. Nasci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, um lugar pobre e violento onde homens negros matavam uns aos outros e eram derrubados pelo álcool à luz do dia. Eu sou da geração dos filhos das empregadas domésticas. A minha mãe cuidava da casa de crianças brancas, das quais futuramente eu usaria as roupas que seriam descartadas. O meu pai era fiscal de caixa de um supermercado e nós sonhávamos que um dia ele virasse gerente para que pudéssemos comprar uma casa. A minha mãe tinha 2 obsessões: não pagar o aluguel e cuidar dos dentes. Ela morreria sem conseguir realizar nenhuma das duas. Nós morávamos no quintal da família do meu pai, numa pequena casinha de 2 cômodos. Não lembro se tínhamos banheiro em casa, mas sentia nojo do que havia no quintal. A minha avó fumava cachimbo, era lavadeira e carregava trouxas de roupas na cabeça. Eu tinha inúmeros tios, tias e primas. Estudava numa escola particular que eu amava e ganhava alguns brinquedos. Eu lembro do meu avô, grande músico, caído bêbado, ou cumprimentando todo mundo e me levando para passear com meu primo, que futuramente morreria assassinado. 4 irmãos do meu pai, assim como meu avô, morreram em decorrência do álcool. A minha avó morreu com mais de 100 anos e dela o meu pai herdou a paciência. Nos finais de semana eu adorava ir à macumba na roça com a minha mãe. Até que alguma coisa junto da economia do país mudou. Concomitante a isso, meu pai saiu repentinamente e ficou fora de casa por muitos anos. Esse foi um tempo sombrio
em que nós vendíamos garrafas no ferro velho para comer arroz com ovo e comprar pão. Eu e meu primo éramos loucos por pão. E de tarde, com o sol batendo na moleira, vendíamos qualquer coisa para comê-los. Nós catávamos as sobras da feira e eu vigiava no supermercado para que uma das minhas primas enfiasse coisas debaixo da roupa. Nos dias tristes, a minha mãe ameaçava nos matar pondo fogo na casa. E nos dias felizes, ela arrumava a casinha ouvindo Roberto Carlos na vitrola, e à noite nos sentávamos no sofá e assistíamos televisão comendo doce de amendoim e bebendo guaraná. Um dos meus tios construiu uma piscina, o que foi um acontecimento sem igual para as nossas famílias. E lembro do mundo da rua, violento, sexual e divertido. Ainda criança, assisti um filme em que o sonho das personagens era ir viver em Veneza. No final, aparecia a cena delas numa gôndola. Eu ia crescer sonhando com aquelas ruazinhas estreitas das cidades europeias e com a vegetação característica. Quando cheguei a Abrantes, no interior de Portugal, tive a sensação de que estava em minha Veneza. E sempre que caminho por essas ruas, penso ter realizado um grande sonho. No dia da minha chegada, tomei-me de uma obsessão profunda pela Praça Raimundo Soares, como se esta me fosse familiar. E, em minha opinião, é um lugar de beleza sombria e que me atrai. Eu escrevi um romance ambientado na virada do século XIX para o XX no Rio de Janeiro, e com os prédios de arquitetura portuguesa preservados eu me senti mais inspirado aqui. No Largo de São João sentei com o sol e um livro aberto. Na Praça Barão da Batalha eu vi as pessoas, as flores, o monumento e a biblioteca. Quando eu fui com a minha esposa à escola, fiquei parado por lá, olhando os seus canteiros e imaginando a vida que teríamos. Se uma pessoa não é capaz de sentir um lugar, ela não é capaz de viver ou se colocar no mundo, pois está sempre à espera de que pessoas e acontecimentos deem a ela o que não existe em seu interior. As cidades são apenas cidades, os bairros são apenas bairros, assim como as montanhas independem de quem viva nelas. A minha relação com os lugares se sobrepõe ao que as pessoas pensem deles ou de mim. Eu me encantava e me desencantava com o violentíssimo e sujo Rio de Janeiro, ou com as favelas da cidade com a qual vivi uma relação de amor e ódio, e com o bairro onde cresci, lugares onde não retornarei. A minha história naquele universo está encerrada, não com ele. Esta não acabará nunca, mas a partir. Abrantes é uma grande cidade. Muitos abrantinos não pensam assim. Ah, cidade mal amada, tão bela e tão acurada, mas tão mal falada por aqueles que não fazem, nunca fizeram e nunca farão nada. Cidades são construções artificiais e da natureza. As pessoas passam ou são passadas. Não conheço Portugal, assim como não conheci o bairro onde cresci, a cidade e o país onde nasci. Detesto aviões, autocarros e aeroportos. Sou guiado por uma vontade que me leva onde quero e desejo, e às vezes, para chegar a esses objetivos, eu preciso utilizar esses transportes.
Ainda havia café, pão com manteiga, arroz, feijão e ovo. A casa cheirava a morte, solidão e carestia. Todo mundo tinha ido embora e eu dormia no chão frio em cima de um lençol com o qual tentava me cobrir. Esqueceram um computador velho com algumas teclas faltando e sem internet. Eu olhava para ele e pensava, o que eu posso fazer com isso? Então escrevi o meu primeiro romance e lembrei. Shakespeare escrevia por encomenda para sobreviver, Balzac com os credores à sua porta, Dostoiévski, idem, Salinger no campo de batalha, James Joyce com dores terríveis nas costas, Celine também com dores e zumbidos no ouvido. Mal conseguia dormir por causa das sequelas da guerra. O apagado Proust, como descreveram, escreveu sua obra-prima numa cama convalescendo. John Fante, já debilitado e amputado por causa do diabetes, cego, ditava para a esposa. Lima Barreto, bêbado e ignorado pelos baluartes da literatura brasileira, escrevia no hospício. Charles Bukowski, alcoólatra convicto, dizia que escrevia para não enlouquecer. Henry Miller esmolava em Paris. Nietzsche sentia dores inimagináveis a maior parte do ano. E ignorado pagou de seu bolso suas últimas edições. Esses são os meus heróis. Dificuldades não são pedras de tropeço, e sim gasolina para minha inspiração. Eu não escrevo porque eu quero, eu escrevo porque eu preciso. Charlie Chaplin vai embora balançando a sua bengala, o cachorro a balançar o rabo e o garoto por perto. Os três caminhando na linha do trem. É o mesmo final de Pichote, depois de Beth Faria não querer fazer sexo com ele. Pobre menino, volta para São Paulo caminhando pela linha do trem, como naquele quadro das casas das avós do menino na linha férrea, vestido de cowboy com a bunda de fora. É o mesmo final de Didi indo embora, sozinho. No fim, o Didi nunca fica com a mulher, apesar de ser o protagonista. Nunca se dá bem. É o russo de Chacrinha, indo embora sozinho naquele documentário, de chinelos, naquela rua triste do subúrbio. Acabou. Acabou. Chega. É o fim. Foi todo aquele turbilhão, foram tantas emoções, mas acabou. Aquilo foi só um momento. É assim nos filmes e assim também na vida. Fomos os últimos a criarem os seus próprios brinquedos e a nos reunirmos espontaneamente, o que fortalecia a cultura e estimulava tanto a criatividade como o pensamento. Mas agora é hora de cair o pano. Estou mancomunado com você, mancomunado com você, nesse teu jeitinho de ser, nesse teu tartamudear. Estou equânime com você, equânime com você, nesse teu jeitinho de ser, nesse teu tartamudear.
palavra a gente fala, a pessoa a gente come. Palavra que não conhece, pessoa que não tem nome. A palavra a gente fala, a pessoa a gente come. Palavra que não conhece, pessoa que não tem nome. 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 Estou sorumbático com você. Sorumbático com você. Nesse teu jeitinho de ser, nesse teu tartamudear. Estou concomitante com você. Concomitante com você. Nesse teu jeitinho de ser, nesse teu tartamudear. A palavra a gente fala, a pessoa a gente come. Palavra que não conhece, pessoa que não tem nome. A palavra a gente fala, a pessoa a gente come. Palavra que não conhece, pessoa que não tem nome. 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 Depois de alguns meses montando este filme, parei para pensar no quanto a memória é seletiva. E como eu posso ter aumentado ou suprimido algo. E que algumas coisas podem ser melhores e outras piores do que eu descrevo. O que importa é o que essas lembranças provocam em mim. Penso em Fellini, que dizia que sempre que contava as supostas histórias de sua vida ia floreando. Fellini filmava os seus sonhos. Eu desejo poder viver os meus. O meu outro avô também era músico. Foi para a guerra e, segundo consta, enlouqueceu com as bombas. Até o fim da vida não podia ouvir barulhos que saía correndo. Talvez daí venha a timidez e a depressão da minha mãe que foram transmitidas a mim. Eu gosto de 2 escritores que piraram na guerra. Assim como amo meu avô de quem não lembro ou não conheci. Um foi o Salinger e o outro foi o Céline. A mãe da minha mãe era artista de circo e o pai da minha mãe tocava acordeão e deu acordeões para os filhos que eram muitos. O meu pai conheceu a minha mãe num baile de jovem guarda movido a Roberto Carlos. O pai do meu pai ensinava as filhas do pai da minha mãe a tocarem instrumentos, embora fosse analfabeto. Mesmo tarde eu fui o primeiro das 2 enormes famílias a frequentar uma universidade pública. Fellini queria ir embora com o circo. Eu fui embora com o circo quando abandonei a escola para seguir um grupo de teatro. Quebrei a cara, vivo arrependido e tive de voltar. Seguir os seus sonhos e fazer o que se quer não é tão glamuroso nem tão aventureiro como eu pensava. Enquanto faço este filme, o meu humor muda. Eu gostaria de tirar algumas das coisas que disse anteriormente. Não digo em relação aos fatos. Para a saúde mental, o que importa é o que a mente acredita. Eu falo em relação ao meu estado de espírito. Passei por dias otimistas. Agora tenho andado muito pessimista.
Vamos ver o que acontece. Depois de algumas semanas não acredito mais no que disse antes, que tudo vai dar certo. Sempre cito a frase de Fellini que diz que todo homem honesto é contraditório. Acho que isso faz parte do jogo, tanto da arte quanto da vida. Depois que eu faço um trabalho artístico, eu me desinteresso por ele. Gosto de gravar, mas não procuro lugares para me apresentar. Quando eu era criança em Caxias, na Baixada Fluminense, as pessoas diziam que lá não tinha nada. Nós fomos para Penha, no subúrbio carioca, atrás de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Fiquei décadas ouvindo das pessoas que lá não tinha nada. Depois conheci a minha esposa e eu fui com ela para Campos, no interior do Rio. E ao chegarmos lá, as pessoas disseram que não havia nada por ali. Ela decidiu que íamos para Piracicaba, no interior de São Paulo, uma das melhores cidades do Brasil. E chegando lá nos disseram que não adiantava insistir. Aqui não tem nada. Voltamos para Penha e eu perguntei: alguém fez alguma coisa? E a resposta foi: não, nada. Então nós decidimos ir embora do Brasil e viemos para Abrantes, Portugal. E as pessoas dizem que aqui não tem nada. A cidade é linda e tranquila. E não tem nada mesmo. Não tem crimes, assassinatos ou pessoas morando nas ruas. Talvez o que eles queiram sejam puteiros, shoppings, boates e bocas de fumo. E se não tem nada, por que não fazem alguma coisa? Pode ser que essas pessoas sintam um vazio dentro de si e culpem a cidade. Sendo assim, mesmo que forem morar em Manhattan, irão reclamar depois de um tempo. Igual Elon Musk, que não tendo mais o que conquistar na Terra, deseja ir para Marte, pois lá é que está o bom. Onde será a minha próxima parada? São 30 anos construindo este edifício. Neste tempo acumulei dívidas, arrumei inimizades, perdi pessoas, caí no conto do bilhete premiado inúmeras vezes, fiz merdas e descobri que não sou o mocinho da fita. Precisei fugir da política, sanguessugas, parasitas, panelas, tendências de mercado, ideologias e tarados de todas as espécies, além da minha própria arrogância, da indiferença, inveja e ciúmes meus e dos outros. Ganhei quase nada com isso, mas estou satisfeito com a crítica geral dos raros que prestam atenção ao meu trabalho. Prestígio tive algum em algumas situações, mas logo perdi, pois para tê-lo é preciso fama e grana no bolso. Décadas atrás, quando muitas almas limítrofes e ignorantes disseram para seguir por outro caminho, ainda mancebo em calças curtas, levantei o queixo e disse que não ia desistir. Eu quis abandonar tudo diversas vezes, e amanhã provavelmente estarei às voltas com a ideia. As fundações do prédio estão alicerçadas.
Ele disse: eles adoram contar as suas histórias daquela época. Eu gosto, fico rindo, mas não lembro de nada da minha adolescência, nem da minha vida adulta. A única cena que eu lembro é daquele menino sendo puxado por sua mãe tímida e calada. Mas dentro de um supermercado, um dia desses, eu tive um flashback e precisei ficar encolhido num canto até que passasse. Eu vi a explosão de luzes coloridas e as inúmeras risadas, umas por cima das outras, as conversas ininteligíveis. A minha roupa cheirava a fumaça de cigarro do lugar. Lembro de uma frase: ele é muito doido. Enquanto eu me afastava e a música ficava para trás, eu mergulhava no inferno onde estive diversas vezes. O pior dele é a solidão. Ela é uma tonelada no estômago. Eu não conseguia ligar. A rua estava vazia, mas surgiu esse rapaz do nada. Ele tinha um rosto lívido e sereno. Me apoiou em seu ombro e ligou. Veio aquele carro com o homem e a mulher silenciosos. Eu não os reconheço mais, mas ainda hoje lembro daquele rapaz. Por que eu estou fazendo este filme? Por que eu estou fazendo isto? Para nada. Não existe audiência, não existem espectadores, leitores ou ouvintes. Se conseguir, talvez caia na mão de meia dúzia de intelectuais, mas só depois de morrer. Eles não costumam dar confiança a artistas vivos. Quanto ao público, os outros, a massa ignara, a não ser que você pague pela atenção das pessoas que agora é disputada a porrada. Eu produzo e fica tudo espalhado por aí. A estante está cheia de livros empoeirados que ninguém vai ler. Nestes caixotes de madeira existem milhões de músicas que ninguém vai ouvir. É difícil disputar com os sofás, com os pedidos de pizza. As pessoas se divertem mais com as redes insociáveis e com jogos violentos. E dão uma olhada nas séries televisivas antes de terminarem na pornografia do banheiro. Nem foder eles fodem mais. Eu criei tudo isso, todo esse tempo, como Sísifo arrastar aquela rocha até o cume da montanha, como um Prometeu acorrentado, e consegui amar o meu destino ao amor fati, e quebrei o ciclo de sofrimento dos artistas da linhagem a qual pertenço, através da condensação e da sublimação. É o fim dos artistas da fome, dos românticos tuberculosos. Interrompi o karma. Ninguém vai mais precisar cortar a orelha, beber até morrer ou meter uma bala no crânio. É a crucificação encarnada. O meu tio usava óculos.
se parecia comigo. Escrevia, era jornalista, cantava. Morreu novo, no ano em que eu nasci. Morreu de desgosto, disseram. Havia uma mulher envolvida. Mas agora eu vi que o homem cadavérico da compulsão sexual demoníaca foi embora. Ele foi embora. Eu o vi sair por aquela porta. Eu juro, a mulher linda vestida de branco, a depressão e a tristeza que sempre me acompanharam desde criança foram embora. Ela foi embora. Eu acordei e ela não estava. Eu acordei e ela não estava sentada na cama a me observar como fazia todo santo dia. Eu não preciso mais dela, de sua beleza. Ela não é mais minha musa. Numa das vezes em que eu fiquei sem dinheiro para pagar a faculdade, eu fui fazer um teste na fábrica de mola. Eles não me aceitaram. Talvez agora, com o meu diploma de cinema documental, eles me aceitem. É só para pôr coisas no lugar. Eles não me aceitaram. Mas agora eu tenho um diploma.